Salve, salve a todos! De volta ao nosso espaço de discussão. Essa é outra conversa. O tema de hoje foge um pouco dessa atualidade da discussão política, político-partidária, político-eleitoral, que logo em pouco tempo voltaremos, porque é necessário. Mas o tema de hoje nos remete a uma dessas dúvidas dicotômicas, essa dicotomia entre realmente saber o significado de uma coisa que parece muito com outra, essas dicotomias que nos deixam um pouco confusos, tipo Picasso ou Braque, Beatles ou Rolling Stones, arrependimento ou remorso. Você saberia diferenciar arrependimento de remorso? Eis a questão. Ética e moral. Eu, você, Aristóteles e Platão, todos na mesma panela. Pois bem, moral e ética. Ética e moral. A ética vem do grego, o grego ethos, que tem alguns significados, mas que pode ser definido como o lugar em que se habita. E moral? Moral vem do latim, lugar onde se mora. Então, fazendo essa equivalência etimológica, significariam a mesma coisa, ética e moral. Bom, no Ocidente, a ideia inicial de ética vem de uma acepção platônica na República, quando ele está tratando da forma de se conduzir, a forma pessoal, individual de se conduzir e a forma social de se conduzir. E ele inaugura nessa acepção o termo ética, sobretudo na República, na boca de Sócrates. Sócrates, que na verdade cogita-se que nem tem existido. Existem filósofos ou filosofistas que atribuem a existência de Sócrates apenas a Platão, como Sócrates como sendo uma criação platônica. Mas enfim, não é essa a conversa sobre a existência ou não de Sócrates. É sobre ética. Ética na filosofia. Mas a ética, ela não é inaugurada na filosofia. A filosofia platônica simplesmente, ou melhor, simplesmente não, é o ponto de partida para a sistematização do que se entenderia no futuro do Ocidente como sendo ética. Porque muito antes de Platão, por exemplo, no Código de Hammurabi, na Tábua das Leis, da Lei Mosaica de Moisés, já tem essa noção de como se conduzir. Por exemplo, nos 10 Mandamentos, não roubar, não matar, não adulterar. Essas noções são muito anteriores a Platão, porque é uma noção humana de como se conduzir, do que é o bem, diferenciar o bem e o mal. E o bem e o mal estão distribuídos na cultura do Ocidente, na cultura do Oriente, na cultura humana, como sendo algo que, apesar de ser uma comunicação interna, isso precisa se exteriorizar para que a vida social seja saudável. E a ética, na verdade, a ética, o princípio ético, ele busca a felicidade individual, que vai se refletir na felicidade social, que a ética é a busca da felicidade, na definição platônica, e que também não diferencia nas definições aristotélicas. Não há grande diferenciação. As diferenciações entre ética e moral, tanto nos princípios filosóficos de Aristóteles quanto de Platão, são muito teoréticos, muito acadêmicos. E não é essa o objetivo, não é esse o objetivo desse bate-papo. Simplesmente poder diferenciar ética e moral. Pois bem, por exemplo, Nietzsche. Nietzsche, não existe um tratado sobre a ética em Nietzsche, mas Nietzsche, ele pulveriza o sentido ético na sua obra, de maneira geral. Algo que eu já falei num outro momento, sobre Zaratustra falando ao homem do povo. E ele se manifesta da seguinte forma: médico, ajuda o teu paciente. Seja essa a sua melhor ajuda.
que ele veja com os próprios olhos aquele que cura a si mesmo. Isso é Zaratustra falando do homem do povo. Zaratustra era o super-homem, era a manifestação da moral, ou seja, era a ética em movimento. E nesse aspecto, como eu já comentei também em outro momento, Nietzsche ele repete um outro mito. Quando eu digo mito, é porque extrapola a questão religiosa, extrapola a questão pessoal, Jesus Cristo. Nesse momento, ele faz do exemplo o convencimento, da mesma forma que Jesus Cristo. Então, nesse momento, a filosofia nietzschiana e o cristianismo se fundem, apesar de dizerem que Nietzsche era ateu. Mas nesse momento em que ele pretende mostrar que o bem deve ser um objetivo em si, e em Ecce Homo, que é uma outra obra de Nietzsche, ele se manifesta sobre fazer o bem, ser ético, porque no final de tudo é melhor para ele que ele seja bom. Ele não faz. Aí tem a questão do egoísmo existencial. Ele não faz o bem para que seja bom para o outro. Ele faz o bem porque o bem vai ser bom para ele. E aí, no sentido social, ser ético é fazer o bem. Mas onde entra a moral? Pois bem, antes de pularmos para a moral, tem uma acepção platônica sobre ética que se manifestou no Ocidente. Na verdade, se manifesta no Ocidente quando se está estudando ética, mas é um fazer geral do homem vivendo em sociedade, que é a política. Política seria a ética da polis. É uma transposição para o português do termo filosófico que Platão usava para definir a normatização da vida social na polis. Seria a política. Ser um código para se promover de maneira institucionalizada o bem social. Isso seria a política, bem diferente da nossa política partidária, porque a ética ela se transformou numa acepção que é algo quase que divino, porque na prática é pouquíssimo comum se observar uma ação ética. Se preocupa muito com a moral. Mas eis a questão, é onde entra a moral. A moral é uma comunicação externa. Seria, na verdade, a normatização do comportamento ético. Mas, diferenciando, ética é o que você faria se ninguém estivesse vendo. Você faria o bem se ninguém estivesse vendo. Quando se parte para a moral, o bem sendo visto. E ser puramente moral me daria a ideia de que é um comportamento puramente externo. Mas o que é que dá vazão à ética? É internamente se ter ideia do que é o bem e fazer o bem independentemente de estar ou não sendo visto, de exteriorizar ou não essa conduta. Isso seria a ética. É, por exemplo, como diferenciar arrependimento de remorso. O arrependimento é aquela noção, pô, eu fiz algo que perante a mim mesmo é reprovável. E eu reprovo essa minha conduta e não tornarei a repeti-la, porque ela eu entendo ser uma conduta reprovável, é uma conduta que não faz bem, que não me faz bem, que não faz bem ao outro, mas que, sobretudo, enquanto homem, enquanto ser pensante, não é uma conduta que se deva ter. Eu pratiquei, entendo que é errado e não devo mais praticá-lo. Seria o arrependimento, pela avaliação de que aquela conduta não é uma conduta humana compatível com princípios puramente humanos. Vamos fugir de questões religiosas. E o que seria o remorso? Bom, eu tive determinada atitude e essa atitude teve um resultado que eu não gostei do resultado, ou esse resultado
foi deletério a mim ou a outra pessoa. Por conta de entender que esse resultado foi um resultado deletério, eu reprovo o resultado da minha conduta, mas não necessariamente reprovo a minha conduta. Quando se arrepende, pensa-se, não repetirei essa conduta, independentemente do resultado que ela tenha. No remorso, a reprovação vem pelo resultado. Então, remorso, arrependimento, ética e moral. Moral e remorso comunicam externamente. Ética e arrependimento são autocomunicações, são percepções internas, independentemente de como isso se manifesta materialmente ou externamente. É algo que constitui a conduta. Então, ética seria exatamente essa noção da busca do bem em si, do bem humano, do bem pessoal, da felicidade, independentemente da minha conduta social. Mas para que exista uma conduta moral, antes deve haver um entendimento ético da minha conduta. Então, seria essa a diferenciação entre ética e moral. Moral é o código. Ética é o princípio que forma o código. A moral é a exteriorização dessas minhas noções éticas. Então, a lei é uma manifestação social do entendimento ético. Mas a lei, ela vai ser sempre um traço moral da sociedade. Mas a lei, ela pode ser injusta. Se a lei for injusta, ela não está sendo ética, mas está sendo moral. Por exemplo, só como um exemplo, 27,5% de imposto de renda para quem ganha R$3.200 é um tributo muito pesado, mas é a lei. O Código Tributário impõe que eu, que ganho R$3.200, tribute 27,5%. João, que é bilionário, consegue tributar muito menos que 27,5%, utilizando práticas legais. Ele está dentro da legalidade. Então, a lei permite que João, que é milionário, seja tributado muito menos do que José, que ganha R$3.200. Isso é a lei. É moral? Sim. Mas não seria ética. Porque não existe justiça, parametricamente falando. Não existe justiça nisso. Então, eis a questão. Ética e moral. Logicamente que isso não encerra o tema, mas foi colocado para que seja acessível ao entendimento. Essa foi a intenção desse bate-papo de hoje. E em breve retornaremos com outras discussões em outras conversas. Até mais.